Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus, e mais uma vez eu me encontro no livro de 2 Pedro, capítulo 2, mais uma vez, e eu queria continuar no versículo 5, que diz assim: não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a submissão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-a para exemplo aos que vivessem impiamente. Aqui Pedro estava aqui lembrando de quando Deus, ele não perdoou o mundo antigo, né? Ele não perdoou o mundo antigo. Antes ele matou todo mundo com água. Já conhecemos o dilúvio, já é conhecidíssimo desde criança, que a gente já veio falar que houve o dilúvio do primeiro mundo. Foi destruído todos e todas, e todo mundo foi destruído, só não a terra, é claro. E só ficou ali o Noé, o justo Noé, com seus 3 filhos, 3 noras e a sua esposa, né? E ele destruiu ali todos os ímpios, deixando ali uma família. O que eu quero dizer, Deus sempre resgata a família. Deus no início fez homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva, né? Passando alguns tempos, ele vai e destrói todo o mundo, mas ele guardou a família de Noé, uma família. Ele não guardou, ainda guardou um casal de cada animal e um casal de cada filho dele, né? Ele pegou 3 noras e 3 filhos, são 3 casais, e ele e a esposa, 4 casais. 8 pessoas se salvaram das águas do dilúvio, né? Para ter procriação, para ter multiplicação, para encher a terra de novo, mas não com pessoas malignas, não com pessoas destrutivas, pessoas que destroem, mata, rouba e destrói, mas com pessoas justas, porque ele escolheu o justo Noé. Noé é citado na Bíblia em alguns lugares, Noé, Daniel e Jó, que ele diz: olha, se uma cidade pecar contra mim e eu me levantar contra ela, nem que tiver lá Daniel, Jó e Noé, de modo algum eu os salvarei, nem os seus filhos eu salvarei, mas somente as suas almas. Então Noé era um homem que Deus repetiu na sua escritura esse nome desse homem, Noé, justo de Deus, né? Como Jó também, e como Daniel. Então 3 homens que Deus está sempre repetindo os seus nomes, né? E ali ele disse, olha, Pedro disse: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo dos céus no início, né? Depois que ele já destruiu o mundo todo com água, Sodoma e Gomorra já estava pior do que o primeiro mundo. E ele disse: agora eu não vou destruir o mundo inteiro, não. Agora eu vou destruir essas 2 cidades, porque estão contra mim, estão se prostituindo, se destruindo entre si, estão só fazendo pecados, só fazendo coisas malignas. Então ele destruiu aquelas 2 cidades para servir de exemplo, aqui ó, para exemplo aos que vivessem impiamente. Para quê? Para que todo mundo tivesse
temor a Deus, que existe o espírito de temor a Deus. Mas muitas vezes Deus dá esse espírito para a gente. Mas enquanto as pessoas não vê o castigo em alguém, as pessoas não deixam a sua impiedade. E muitas vezes, até com o castigo, como foi Sodoma e Gomorra, foi destruída a cinza, para exemplo dos outros, para que os outros, não é que os outros vivessem bonzinho, não. Jesus mesmo disse, não pensai vós, ele disse aos seus discípulos, que aqueles que morreram na destruição da torre de Siloé, se eles eram mais pecadores do que vós, não. O que é que Jesus quer dizer? Não nos orgulhamos porque ele ainda não nos destruiu. Não nos levantamos a servir, o orgulho, levantamos a cabeça e dizemos, ainda não fomos destruídos porque somos bonzinhos, porque somos de Deus. Somos filhos de Deus por Cristo Jesus, é por isso. Não é isso. Porque não é porque aqueles que morreram, como Jesus disse, na torre de Siloé, eles não tinham mais pecado do que aqueles que estavam com Jesus. Não, é que foi um acontecimento, mas a Sodoma e Gomorra não foi um acontecimento, foi Deus que destruiu dos céus com fogo e enxofre, para mostrar a sua grandeza, para mostrar que quando alguma cidade pecasse contra ele, ele fazia assim, destruía a cinza. Mas nem assim o povo ainda não se dobraram ao Todo-Poderoso. Mesmo assim, a humanidade ainda não se arrepende do mal que fazem. E Deus disse, olha, se arrependa para que eu também venha me arrepender do mal que eu tenho para fazer. Tem uma parte que Deus diz, quem sabe eu não me arrependo do mal que eu ia fazer. Então arrependei-vos, diz a palavra de Deus, arrependei-vos do mal que cometemos, e voltamos para a luz que é Jesus, voltamos para a luz das Escrituras Sagradas, voltamos para Deus. Há uma religião aí que anda batendo de porta em porta, dizendo eles que são crentes, mas eles andam dizendo, mas Deus é amor, tadinho, imagina, Deus não vai fazer nada não, nem tem inferno, nem existe inferno, não, eles têm até um folheto que anda dizendo que não tem inferno, como Deus sendo um Deus bom, sendo o Criador, maravilhoso, ele vai destruir a sua criatura dessa forma? Vamos pensar, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra para dar exemplo para os outros, para que os outros não viessem seguir os mesmos costumes de Sodoma e Gomorra, Pela Bíblia Sagrada, esse povo que estão aí pregando, agora há pouco eu estava vendo na minha casa, eu estava lendo a Bíblia em 1 Pedro, 2 Pedro mesmo, aqui, eu estava lendo, e o meu telefone tocou. Eu fui atender, a mulher falou assim, olha, eu queria deixar uma palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada. Eu digo, senhora, eu estou lendo a Bíblia Sagrada agora, eu estou lendo 2 Pedro, capítulo 2, estou lendo agora, meditando na palavra de Deus, que eu também faço a obra de Deus. Ela disse, mas eu queria deixar um versículo da palavra de Deus e queria ver se a senhora queria que eu fosse fazer um estudo na sua casa de 2 vezes na semana. Aí eu falei, já sei quem são. Eu desliguei, eu digo, não, muito obrigado. Eu já entendi quem são. São esses que querem dizer que Deus é só amor e não é justiça. Deus é bonzinho. Deus se deixa se escarnecer. Mas a palavra de Deus diz, não se engane, porque de Deus ninguém escarnece. Deus não se deixa escarnecer, Não erreis, porque os idólatras, os afeminados, os adúlteros, os roubadores, os bebarrões e todos os mentirosos não entrarão no reino dos céus. É o que diz a palavra de Deus. Todos, não está dizendo que é o povo de Israel, o povo de Judá, o povo, não. É todos, nós somos todos feitura de Deus,
né? E chamados filhos de Deus por Cristo Jesus, quem crê em Cristo, quem crê que Cristo nos resgatou. A partir desse momento, claro, nós somos chamados filhos de Deus. O resto são criaturas de Deus, né? São criaturas, homem e mulher. Então, pessoas que ficam por aí, né, dizendo que Deus não, mas Deus é amor, Deus é amor. Mas diz assim, no versículo 7, ele livrou o justo Ló, porque vivia enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló, ele estava enfadado, entristecido, né? Ele é o sobrinho de Abraão que foi para Sodoma, e ele vivia entristecido de tanta dissolução da palavra de Deus. Pessoas que viviam dissolutos da palavra de Deus, pessoas que viviam da maneira que queriam, escarnecendo, fazendo o que bem queria, seu bel prazer. E está dizendo que Ló é o justo Ló, ele não se agradava. E Deus manda na casa dele 3 anjos para salvar ele, a mulher e as suas 2 filhas, né? Olha como Deus é maravilhoso. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, né? Deus reserva os justos. Deus reserva, mas ele diz que deixa para o dia do juízo os ímpios, os que não querem saber da palavra, né, os injustos, para o dia do castigo eterno. Misericórdia. Então vamos crer que verdadeiramente essa palavra, digo eu, porque aconteceu comigo, né? Faz 21 anos que eu coloco a palavra de Deus em ação. Cada momento que eu coloquei a palavra de Deus em ação, eu não fiquei sem resposta. É isso que eu posso dizer e assinar embaixo. Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano. Amém?